futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor dos chefes, o pai, nhanhim, branhinho, leré e buiú. Nhanhim, branhinho, leré e buiú. Olá você, está começando neste momento na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade. Rádio Mutuca FM, do nosso distrito lindo Mutuca. Também no nosso YouTube oficial e no Facebook do Jânio Araújo, o Pesqueira Esportes desta quinta-feira, dia 4 de janeiro de 2024. Num oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas, W Sony Eventos e Samurai Sushi Delivery. Vamos aos destaques do programa de hoje. Hoje nós estamos repletos de informações, começando pelo esporte local. Neste domingo começa o mata-mata do Campeonato da Vila de Simbres. No Campeonato do Seminário tem reunião, congresso técnico marcado para acontecer no dia 17. Daqui a pouco vamos aos detalhes. Tem também o nosso giro regional. No futebol pernambucano, ontem um dia muito movimentado. Oficialmente o Salgueiro está fora e, para a surpresa de muita gente, o Flamengo de Arco Verde herdou a vaga. Daqui a pouco a gente vai dar todos os detalhes. Também houve mudança no local do jogo entre Petrolina e Sport. Tem também as cotas da pré-copa do Nordeste, mercado da bola, agenda do dia, placar da rodada, pernambucano na FIFA e muito mais. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, está me vendo com imagens aqui no YouTube, que se inscreva. Basta clicar no botão com o nome inscreva-se aqui. Se você estiver no Facebook, basta me seguir nas duas plataformas, deixa o seu like. Se você estiver escutando o nosso programa em áudio nas rádios Pesqueira FM e na Mutuca FM, também queremos convidar a fazer uma pesquisa lá no YouTube, procurar Pesqueira Esportes e ver nosso programa também por imagem e, lógico, se inscrever para ajudar o nosso programa a crescer. Eu sou Jânio Araújo, repórter esportivo, e criei esse programa para deixar você bem informado do que acontece de esportes em Pesqueira e região. Vamos a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Em Pesqueira agora tem a AKD Esportes, um lugar de lazer para você e toda a sua família. Minicampo com grama natural, quadra de areia para a prática do voleibol e futevôlei, espaço para o fute-mesa e muita diversão. Tem o projeto social Menino Cidadão, beneficiando vários jovens de nossa cidade. Também organizamos campeonatos e eventos esportivos. A AKD Esporte fica no centro de Pesqueira, no Largo Bernardo Vieira de Melo, ao lado da Escola Maria de Lourdes. Organização Sargento Arlindo. Campos Supermercados, tudo em produtos de limpeza, hortaliças e alimentos em geral. Isso com os melhores atendimentos e preços da cidade. O Campos Supermercados fica na Rua Barão de Vila Bela, em frente ao antigo açougue público, no centro de Pesqueira, Pernambuco. Organização Zé Maria Campos. Tem um lugar em Pesqueira onde você encontra as melhores pizzas e bebidas da cidade. O Bar e Pizzaria A Casa das Bebidas. Servimos almoços, tira-gostos e tudo com atendimento especial. Atendemos delivery pelo fone 87992043260. A Casa das na Rua Principal 269, Casinhas Novas de Baixa Grande. Organização Paulinho. Chegou em Pesqueira o local certo para pedir a sua comida japonesa, a Samurai Sushi Delivery. Temos o famoso sushi e outros pratos especiais da tradicional comida do país asiático. Para pedir no conforto da sua casa, chama no zap 87991828185. Visite também a nossa página no Instagram. Funcionamos das 18 às 22h30. Vereador Professor Vavá, um mandato voltado ao povo de Pesqueira. Muito atuante, justifica os quase 800 votos da última eleição, sempre defendendo os interesses da população na Casa Anísio Galvão.
Parabéns, vereador professor Vavá, por honrar o mandato ao qual foi confiado. Estamos de volta na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade. Rádio Mutuca FM é mais alegria e música no seu rádio, no nosso YouTube oficial do Pesqueira Esportes, também no Facebook do Jânio Araújo, sempre no oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, vereador professor Vavá, a Casa das Bebidas, W Sonho Eventos e Samurai Sushi Delivery. O primeiro programa da quinta-feira, primeira quinta-feira do ano, melhor dizendo. E hoje o programa está repleto de informações. Vamos começar falando do campeonato da Vila de Simbres, definido os jogos das quartas de final, tanto na categoria juvenil como na categoria titular. No próximo domingo, vamos começar pelo dia, tá certo? No próximo domingo, às 8h15 da manhã, pelo juvenil, terá o Internacional contra o Atlético da Coab. Logo após, pelo titular, às 9h45, Novo Cajueiro e Barcelona. À tarde, a partir das 13h30 no juvenil, tem Grêmio e Juventude. Quem estiver vendo com imagens está vendo que do lado esquerdo é o juvenil, do lado direito é o titular. E às 15h40, pelo titular, tem Grêmio e Palmeiras. No dia 14, pelo juvenil, vai ter Herdeiros de Chapecoense e, pelo titular, Juventude e Mimosos na parte da manhã. E na parte da tarde, pelo juvenil, Barcelona e Aldeia Velha. E no titular, Atlético da Coab e Aldeia Velha. São as quartas de final do campeonato da Vila de Simbres. Mais uma vez, quero mandar um abraço para os meus amigos Lobão e Gilmar, organizadores da competição. Bom, vamos falar do campeonato do Seminário. Vem aí o 32º campeonato de veteranos da Liga Desportiva dos Clubes do Centenário. Início previsto para fevereiro, logo após o Carnaval. E vai ter o Congresso Técnico que vai definir fórmula de disputa, número de equipes, sorteio dos grupos. E ele vai acontecer no dia 17 de janeiro, às 19 horas, na Sala de Informática do Erejã. Mais informações, falar com Cat pelo fone 87-99253-2040. Repetindo, 87-99253-2040. Observação, todos os times que desejam participar do campeonato estão convocados, viu? Não estão convidados não. Estão convocados a participar sob o risco de ficar de fora da competição. É importante que as equipes irem a esta reunião, porque ela vai ser a reunião definitiva. Nisso vai ser definido taxa de arbitragem, a taxa de inscrição, premiação. Também vai ser definido o modelo do campeonato. O campeonato nos últimos 2 anos teve 12 equipes, mas já se fala no aumento do número de equipes para ter mais jogos. Então, realmente é muito importante que você, dono de time, aí das localidades, Mutuca, também Esmero, Juventus de Esmero participou o ano passado, São Paulo de Mutuca pode ser que volte à atividade nessa competição. As outras regiões aí, Pão de Açúcar, vocês que estão aqui em Carrapicho, Laje Grande, também aqui em qualquer região de Pesqueira, importante você ir a esta reunião e confirmar a participação no campeonato mais tradicional de Pesqueira que ainda está em atividade, o Campeonato do Seminário. Bom, vamos começar o nosso giro agora de notícias, o giro regional, falando mais uma vez da Copa Futsal, Copa Municipal de Futsal. As últimas vagas ainda abertas, viu? No feminino, campeonato aberto, pode ter equipes de fora. No Master 40+, também só com equipes da cidade, aí equipes e atletas da cidade, assim também com o masculino da Série A2, também são equipes da cidade. Lembrando que na Série A1 as equipes já estão confirmadas, então não tem inscrição para a Série A1. A equipe que é novata vai ter que começar de baixo, vai ter que começar pela Série A2
as inscrições até o dia 15, viu? Tá acabando. Na Secretaria de Esportes, uma cesta básica por equipe. Lembrando as informações pelo fone 3835-8705. 3835-8705. Lembrando que esse número também é o WhatsApp. E aí, a premiação, né? No feminino e no masculino da Série A1, R$ 2.500 para o campeão e R$ 1.500 para o vice, além de troféu e medalhas. E para o masculino da Série A2 e Master 40, R$ 1.800 para o campeão, R$ 1.000 para o vice-campeão, também além de troféu e medalhas. Vem aí o Campeonato do Príncipe do X1, inscrições abertas, viu? Até a próxima sexta-feira. Ontem eu conversei com o Deilson disse que só vai abrir a inscrição até sexta-feira. O campeonato está previsto para começar no dia 13 de janeiro até o dia 3 de fevereiro. A organização da Liga Desportiva de Ceará. Faça sua inscrição ao preço de R$ 100. Se tiver 16 jogadores, a premiação do campeão R$ 700, vice-campeão R$ 400. Vem aí a Copinha da Amizade de Futsal, lá também em Ceará. Previsto para começar em março de 2024, a segunda temporada. Inscrições abertas nas categorias Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15. Sub-17 já encerrou. Ontem a gente mostrou, inclusive, os 19 times já pré-inscritos na competição. Vamos falar agora de amistoso. Domingo tem amistoso lá no campo do Seminário. Mônaco, lá do meu amigo Jackson, vai ter o seu primeiro duelo do ano contra o Juventude do Prado. Jogo a partir das 7h30 da manhã. Quem vai fazer amistoso mais no dia 14 às 8 horas lá no Joaquim de Brito, viu? Categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-15 contra a equipe do Clube Caetés, que vai vir jogar aqui em Pesqueira, no estádio Joaquim de Brito, nas categorias Sub-10, Sub-12, Sub-15, no estádio Joaquim de Brito, dia 14. Um abraço para o meu amigo Toim, que comanda essa escolinha. Pô, eu estava conversando ontem com o Davidson sobre a questão do X1. Ele disse que a procura não está sendo muito boa. Então o torneio corre o risco de ser cancelado. Então você que quer disputar ainda o X1 tem poucos dias para se inscrever. Ele disse que vai aguardar até amanhã. Se por acaso não atingir um número de inscrições satisfatório, ele vai cancelar e vai armar outro projeto. Ele também falou sobre a questão dos campeonatos lá da Liga Desportiva, como a Copa da Amizade Feminino, a própria Copa da Amizade. Ele disse que vai voltar no finalzinho deste mês, porque muita gente está no período de férias. Então, para ninguém ser desfalcado, provavelmente no último sábado do mês vai ter a volta da Copa da Amizade Feminina e também dos campeonatos lá no estádio Cícero Leite. Bom, depois desse belo giro de informações aqui do nosso esporte local, hoje no futebol pernambucano vai ter muita informação, viu? Como foi esse imbróglio da desistência de Salgueiro, inclusão do Flamengo de Arco Verde, inclusive o Evandro Carvalho surpreende, né? Ele consegue fraudar o seu próprio regulamento, ele consegue descumprir o próprio regulamento do campeonato. Daqui a pouco eu vou explicar essa história. Mas antes vamos falar de alegria, vamos falar dos grandes times do nosso futebol. Hoje nós temos o União em 1955, o Comercial tricampeão pesqueirense em 1988, a Seleção de Ceará, e duas fotos inéditas, viu? Para quem está vendo com imagem. Seleção de Ceará na década de 90 e o Guarani de Alagoinha Master em 2002. Daqui a pouco a gente volta. E vamos chegando com mais um capítulo da história dos nossos grandes times, começando com União em 1955. Em pé, Geraldo Veloso, Chico Marques, Eliseu, Otacílio, Julito, José Vieira, Luiz Severo, Antônio Caiana, aí uma pessoa não identificada, Chico Gordo, Milton Vanderlei e Geraldo Braga. Agacheado, João de Oliveira, Minervino Osório, Moacir, João Miguel e outra pessoa não identificada. Agora vamos com o Comercial tricampeão pesqueirense em 1988. Em pé, João, Walter, Carito, Magela, Fabinho, Luizimar, Gilmar, Beto, Tomás, Ivanildo e Juraci. Agachados, Pedro, Rato, Aderaldo, Edson, Ari, Marcelo, Bolacha e Cadinha. Agora vamos com uma foto inédita, Seleção de Ceará na década de 90. Em pé o técnico Julinho, Copinho, Nedson, Piaba, Manuel, Marcos Bicudo e Nildo. Agachados, Meia, Regis, Dinho, Armandinho e Dio.
Para finalizar, outra foto inédita aqui no nosso programa, Guarani Veteranos em 2002, Guarani de Alagoinha. Em pé, Gelmar, Geraldo, Zezito, Germano, Antônio Marcelo, o outro Zezito e Lídio. Agachados, Tonho, Borozinho, Zé Arlindo, Zé Pedro, Clóvis e Bastos. Está fechado mais um capítulo da história dos nossos grandes times. Estamos de volta na Rádio Pesqueira FM, a mais amada da cidade. Rádio Mutuca FM, mais alegria e música no seu rádio, no nosso YouTube oficial do Pesqueira Esportes e também no Facebook do Gênio Araújo, com a edição desta quinta-feira, dia 4, primeira quinta-feira do ano. Sempre no oferecimento de AKD Esportes, Campos Supermercados, Vereador Professor Vavá, a Casa das Bebidas, WSON Eventos e Samurai Sushi Delivery. Bom, vamos começar falando agora do futebol pernambucano. Hoje nós vamos falar primeiramente do futebol do interior, porque ontem os bastidores estiveram lotados no futebol do interior. Vamos começar pela tabela aí do campeonato para quem está nos vendo com imagem, que já aparece aí com o Flamengo de Arco Verde no lugar do Salgueiro. É isso mesmo, o Salgueiro acabou ficando de fora. Daqui a pouco eu vou até dar uma retrospectiva da equipe lá do Sertão. E a rodada aí está confirmada, no dia 10, que é na próxima quarta-feira, tem Retrô e Porto às 19 horas, Santa Cruz e Maguari. Esses dois jogos foram antecipados por causa da possibilidade de Retrô e Santa Cruz se passarem da fase, né? Agora no próximo domingo, próximo sábado, no caso, o Retrô, eles irão ter compromissos na pré-copa do Nordeste. Então por isso que esses dois jogos foram antecipados e vão abrir o campeonato pernambucano. Já no sábado, dia 13, tem Petrolina e Sport. Houve uma mudança de local. Esse jogo vai ser na Arena de Pernambuco, o que causou muita polêmica ontem também. E no dia 14 vai ter Náutico e Flamengo de Arco Verde às 16 horas nos Aflitos. E Central e Afogados, jogo no Lacerdão às 18 horas. Bom, deixa eu voltar aqui logo para fazer uma retrospectiva do Salgueiro. O Salgueiro ele surgiu em 2005, subiu à primeira divisão, depois acabou rebaixado. Em 2007 jogou de novo a Série A2 e conseguiu mais uma vez o acesso. E desde 2008 que joga a primeira divisão. Teve sucesso principalmente ali no início da década de 11, no caso de 10, onde ele conseguiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive já nesses modos de pontos corridos, jogou 38 partidas. Infelizmente não pôde jogar em casa porque o estádio Cornélio de Barros não tinha 10 mil lugares, que era o mínimo exigido por regulamento. Inclusive houve uma reforma grande. Hoje o estádio tem 10 mil lugares, mas o Salgueiro naquele tempo não pôde jogar em casa. Jogou no Ademir Cunha em Paulista e por isso mesmo acabou até rebaixado. Devido ao sucesso do clube, o Clebel Cordeiro, que era o atual presidente na época, acabou se envolvendo na política, se candidatou a prefeito e ganhou a eleição em Salgueiro. O seu mandato teve algumas coisas de altos e baixos, por exemplo, como ele teve a prisão decretada por desvio das águas das obras da transposição do Rio São Francisco. Inclusive eu coloquei isso no programa de Nildo hoje, porém o programa de Nildo houve um problema de internet e acabou não indo ao ar hoje o programa do meu amigo Nildo Lucena, que vai voltar amanhã, o nosso resumo de notícias, que é um sucesso aqui nas rádios, também no YouTube, também no Instagram, no Facebook, não precisa nem falar disso. Então eu estava contando essa história hoje, então vou contar aqui justamente porque não tivemos oportunidades. E aí houve a eleição de 2020, o Clebel Cordeiro concorrendo a ao reeleição, e ele teve o Dr. Marconi Sá como candidato da oposição, que venceu a eleição por menos de 500 votos. Foram 48,67% a 47,30%. Veja que a diferença bem pequena na eleição. Então, depois de lá, a prefeitura não conseguiu apoiar ou não apoiou mais a equipe do Salgueiro. Então, o Salgueiro começou a declinar, campeão pernambucano de 2020, nesse caso, mas o Salgueiro começou a declinar e combinou agora com a desistência do Salgueiro. O grande problema de ontem é que, logo pela manhã, o Flamengo de Arco Verde soltou uma nota dizendo que estava desistindo de uma ação que tinha contra a federação, que ia colocar no STJD. Então ele retirou a ação e muita gente achou estranho, porque o Flamengo de Arco Verde tinha retirado a ação. Então, à tarde, surge a notícia
de que a Federação Pernambucana de Futebol tinha dado ontem, até o final do dia, até às 7 horas da noite, para o Salgueiro definir se disputaria ou não a competição. O curioso é que isso vai contra o próprio regulamento da competição. Quem tiver com a imagem vai ver aqui, onde diz que o campeonato, artigo 3º do regulamento específico da competição, o campeonato será disputado de forma deste regulamento pelos 10 clubes identificados no anexo A, relação de clubes. Aí tem o primeiro parágrafo. Um clube poderá desistir de disputar o Campeonato Pernambucano de 2024, desde que o faça até 15 de dezembro de 2023. Nesse caso, a vaga será preenchida pela equipe que terminou o Pernambucano da Série A2 de 2023, na ordem de classificação subsequente ao campeão, até que um clube seja confirmado. No parágrafo 2º diz: após 15 de dezembro de 2023, em caso de desistência, não haverá substituição de clubes. Olha o que o regulamento diz. E no parágrafo 3º, entende-se como abandona a desistência da competição após a data limite, constante no parágrafo 2º deste artigo 3º, parágrafo 2º, além da multa administrativa de R$300 mil. O curioso foi que o Evandro Carvalho deu uma entrevista ontem ao site GE, falando bem abertamente sobre a situação e disse que não há anormalidade nenhuma, que ele teria um contrato de desistência do Salgueiro datado de 14 de dezembro de 2023. Olha só, pessoal, ele omitiu o documento. Ele conseguiu fraudar o próprio campeonato. Um incompetente Evandro Carvalho conseguiu fazer isso, conseguiu fraudar o próprio campeonato que ele organiza. Então, com isso, ele vai utilizar um documento falso, que isso é um documento falso, porque está com a data errada, porque todo mundo sabe, todo mundo viu que o Salgueiro desistiu, anunciou a desistência ontem. Então, realmente é uma fraude essa situação. Com isso, vai haver a substituição do clube, coisa que não era para haver, e também o Salgueiro vai ser perdoado tanto da dívida, dos R$300 mil, fala-se ontem 100 mil, mas agora as últimas informações é que o Salgueiro não será punido, e vai ser rebaixado para a Série A2, quando deveria ser rebaixado para a Série A3. Coisas do nosso futebol que o Evandro Carvalho consegue destruir o futebol pernambucano. Destruir. Realmente ontem foi unânime nessa situação que desconfortou. Até mesmo os torcedores do Flamengo de Arco Verde disseram que não gostariam de ter voltado dessa forma. Curiosamente, o Campeonato Pernambucano, a internet não perdoa, né? Os memes já saíram hoje. O Campeonato Pernambucano vai ter um clube que foi rebaixado no ano passado, que é o Afogados. Vai ter um clube que não subiu, que é o Flamengo de Arco Verde. E a decisão, aliás, uma das partidas da primeira rodada vai ser uma inversão de mando de campo. Coisa que a gente vai falar no nosso próximo assunto, que é a questão do jogo Petrolina e Sport, que estava marcado a princípio para o Paulo Coelho, mas foi mudado e vai jogar na Arena de Pernambuco. O interessante é que a Ilha do Retiro está em reforma e o Sport vai mandar os seus jogos até abril na Arena de Pernambuco. Ou seja, há uma inversão de campo. O que é que o regulamento diz isso? Artigo 29 do regulamento específico das competições. Não será autorizada a inversão de mando de campo ou que uma equipe mande a partida no estádio habitualmente, no caso, será o caso do Sport de hoje, utilizado pela equipe adversária. Só que aí há uma prerrogativa, desde que a mesma tenha indicado o mesmo estádio 10 dias antes da competição. Ou seja, é como se o Salgueiro, aliás, o Petrolina, desculpe, ele dissesse: eu vou jogar na Arena de Pernambuco, vou mandar meus jogos na Arena de Pernambuco, até que o gramado lá do Paulo Coelho esteja bom. Quando duas ou mais equipes indicarem o mesmo estádio antes do início da competição, não caracteriza como inversão de mando de campo. Então, o que é que aconteceu isso? Para não infringir esse regulamento, o Salgueiro, o Petrolina, o Salgueiro na boca, o Petrolina disse que vai mandar os seus jogos na Arena de Pernambuco. Então, o Petrolina vai preferir mandar um jogo a quase 800 km de distância do que mandar, por exemplo, em Salgueiro, no Cornélio de Barros, que fica a menos de 300 km lá de Petrolina. Ou até mesmo no Vianão, que fica no Sertão também. Então, enquanto o Paulo Coelho não estiver disponível, a casa do Petrolina é a Arena de Pernambuco. Isso foi uma forma de não haver a inversão de mando de campo. O próprio Petrolina soltou uma nota. Deixa eu ler aqui rapidinho. Da manhã desta terça-feira, o estádio municipal Paulo Coelho foi vistoriado por membros
do Departamento de Competições da Federação Pernambucana de Futebol para a verificação do andamento das obras e condições do jogo no referido local. Contudo, na noite desta quarta-feira, através de atualização do site da Federação Pernambucana, posterior nota emitida pela instituição, ficou evidente a falta de condições de jogo no nosso estádio Paulo Coelho. Assim, teremos que optar em mandar nossos jogos até nova vistoria, aprovação pela Federação e outro estádio. Todos sabem da Força Sertaneja atuando em nossa cidade, em especial no nosso referido estádio. Tenha certeza, caro torcedor, que não faltará empenho à nossa total entrega onde quer que atuemos. Levaremos a força do povo sertanejo conosco e o fervor do coração de cada torcedor que emanará energia positiva para o nosso amado time. Importante, para os sócios torcedores adimplentes, avisamos que o torcedor fera que for a Recife terá os mesmos benefícios como se fosse em Petrolina. Então é isso, pessoal. Tem muita gente que está achando até bom, porque, por exemplo, a renda vai ser toda de Petrolina, mesmo com o jogo na Arena de Pernambuco. Então a torcida do esporte pode lotar o estádio e a renda ficar toda com o Petrolina. Então é isso. Onde tinha Salgueiro lá na tabela, agora tem Flamengo de Arco Verde. E vamos seguindo aqui o nosso noticiário. Ainda tem muita coisa. Bom, vamos falar agora de pré-Copa do Nordeste. Começar pelo Santa Cruz, né, que definiu uma logística para a competição. O time vai viajar para Altos na próxima quinta-feira. Aliás, desculpe, na próxima sexta-feira, dia 5. Para o duelo decisivo, às 19 horas no Lindolfo Monteiro. O jogo é no domingo. Santa Cruz viaja na quinta-feira. Daqui a pouco eu vou dizer até as cotas da Copa do Nordeste. Sport, Romarinho foi apresentado ontem. Alan Ruiz e Castan é aguardado hoje na reapresentação da equipe rubro-negra. E no Náutico, Rafael Vaz falou da ambição do Náutico, que disse que veio para marcar história. Ontem nós falamos aqui no programa sobre uma situação do Náutico, que teria que secar CSA e Sampaio Correia para ter uma cota melhor na competição. E olha que a diferença é de mais de R$500 mil. Foram definidas as cotas. Por exemplo, Santa Cruz e Retrô, que estão na pré-Copa do Nordeste, já embolsa de cara 125 mil. Se passarem nesse primeiro duelo, tem mais 185 mil. Se ambos entrarem na fase de grupos, eles vão entrar na cota 4. Então eles vão ganhar mais R$1.256.000. O Náutico vai ficar entre cota 2 e cota 3. Se o CSA e o Sampaio Corrêa forem, o Náutico cai para a cota 3, que é R$1.989.000. Se ele for para a cota 2, ele vai receber R$2.513.000. E o Sport, que já está garantido na cota 1, vai receber R$3.350.000 somente pela primeira fase. As quartas de final pagam mais R$524.000. A semifinal, 733 mil. O vice-campeão vai receber 1.361 mil. E o campeão, 2.094 mil. O Sport, que é cota 1, se ele for campeão, vai render quase 5 milhões e meio com a Copa do Nordeste. Bem diferente do Pernambucano, da cota é fixa, apenas de R$1 milhão para um dos 4 grandes. Bom, vamos falar da Copa do Nordeste, falando nisso, né? Lembrando que no sábado o Retrô joga contra o Confiança lá em Aracaju às 16 horas. E o Santa Cruz joga no domingo contra o Altos do Piauí às 19 horas fora de casa. A ESPN transmite esse jogo. No caso, todos os outros jogos vão ser transmitidos pelo Nosso Futebol, pay-per-view, e também pelo canal DAZN, que está de volta aí em streaming. Para a gente encerrar o noticiário de futebol pernambucano, uma boa notícia, né? Depois de 15 anos, Pernambuco terá novamente árbitro FIFA. Será o Rodrigo Pereira, ele que apitou mais jogos na Série A do ano passado, do Campeonato Brasileiro, foi finalmente confirmado na Federação Internacional de Futebol. Bom, vamos agora chegando com o nosso giro nacional, rapidamente. O Santos acertou a venda de Marcos Leonardo ao Benfica por quase 100 milhões de reais. A cotação ficou em 96 milhões 33 mil reais. O Zenit acertou com o zagueiro Nino, de 26 anos, do Fluminense, e encaminha a contratação do zagueiro vice-campeão mundial. O Bragantino tem interesse na contratação do atacante Lázaro, ex-Flamengo, ele que está no Almeria e tem 21 anos. O Fluminense recusou a proposta do Lyon de 53 milhões de reais por John Kennedy. O Grêmio está perto de acertar a compra de Funes Mori, ele que é argentino, está no Monterrey do México, tem 32 anos. E sem avanço com Andrada, a equipe mantém busca com o goleiro mesmo com as renovações. O clube que estendeu os vínculos dos goleiros Kaique e Gabriel Grando, que é o titular.
O Botafogo disputa a contratação de Ron Rice do Estudiantes com o Benfica. O Estudiantes sinalizou positivamente a proposta carioca, porém o jogador é que vai definir o seu futuro. Caio Paulista realizou os últimos exames para assinar com o Palmeiras. O Palmeiras que descartou negociar Flaco Lopes com o River Plate. O Atlético Mineiro silenciosamente monitora o mercado e está de olho em 3 brasileiros para repatriar. O Roberto Firmino, que está no futebol árabe, o jogador Bernat, que está no Panathinaikos, e o Rodrigo Muniz, aquele mesmo ex-Flamengo. O Corinthians prepara anúncio para mais de 2 reforços. O zagueiro Félix Torres e o Hugo devem ser os próximos a ser oficializados pelo Timão. Agora falando do pré-olímpico, o técnico Ramon Menezes teve uma baixa. O Gil Vicente não liberou o goleiro Andrew e por isso o treinador teve que chamar Kaique, de 20 anos, que é do Palmeiras. E o Pan-Americano, os Jogos Pan-Americanos de 2027 não será mais em Barranquilla, na Colômbia. São Paulo já se interessou para substituir. Chegando agora com o placar da rodada. Ontem pela Copinha São Paulo teve Você 1, CRB 2, Tadambi 0, Ponte Preta também 0, Grêmio 6, Serra Branca 0, Comercial de Ribeirão Preto 1, Novo Horizontino 3, Tupã 0, Guarani 2, São Carlense 0, Lagarto também 0, Itapirense 1, Ituano 3, Esporte Clube São Bernardo 1, Português Santista 0, Nacional 2, São Caetano também 2, Fortaleza 2, Castanhal 0, 15 de Jaú 4, Velo Clube 0, Vila Nova 2, Atlético Gloriense 0, Inter de Bebedouro 3, Figueirense 4, Chapecoense 3, Jacuipense 1, Atlético Goianiense 2, Operário de Ponta Grossa 1, Fluminense 3, São Raimundo de Roraima 0, Criciúma 4, Atlético Cearense 0, Juventude 4, Conquista 0, Avaí de virada, viu? 2, Retrô 1, Mirassol 1, Sampaio Correia 0, Ferroviária 3, Carajás 0, Internacional 6, Santa Cruz de Riachuelo 0, ABC 0, Coimbra 5, São Paulo 5, Porto Vitória 1, Marília 0, Bangu 3 e Corinthians 6, de Paraná 0. Pelo Campeonato Espanhol, Granada 2, Cádiz 0, Celta 2, Betis 1, o líder Real Madrid 1, Mallorca 0, Girona 4, Atlético de Madrid 3. Pela Copa da Itália, jogo único das oitavas de final, Atalanta 3, Sassuolo 1, Roma 2, Cremonese 1. Pela Supercopa da França, deu Paris Saint-Germain 2-0 em cima do Toulouse. Para finalizar, vamos chegando agora com a agenda do dia. Hoje, pela Copa São Paulo, às 11 horas tem Aster e Santo André, Vitória e Picos. Às 13 horas tem Comercial de Tietê e Inviema, Desportivo Brasil Capivariano, Esfera e Botafogo de Ribeirão Preto, Atlético Guaratinguetá e RB Bragantino, Taubaté e Inter de Limeira, Goiás e Madureira. Às 13h15 tem a estreia do Esporte contra o Cruzeiro de Arapiraca, Ibrachina e CSA. Às 15h15 tem América Mineiro e Capital, a estreia do Santa Cruz contra o Rio Branco do Acre, América de Natal e Faste, Bahia e Joinville, Cuiabá e Patriotas, Oeste e União ABC, União Suzano e Portuguesa, Cruzeiro e Capital do Tocantins. Às 17h15 tem Ska Brasil e Floresta, às 17h30 tem Palmeiras e Queimadense, Água Santa e Nova Venécia, União Mogi e Nova Mutum. Às 19h30 tem Atlético Mineiro e Timon do Maranhão, às 19h45 tem Santos e Remo. Pela Copa da Inglaterra, terceira fase, jogo único, às 17 horas tem Crystal Palace e Everton. Pelo Campeonato Espanhol, 19ª rodada, às 13 horas tem Osasuna e Almeria. Às 15h15 tem Sevilha e Atlético Bilbao. E às 17h30 tem Las Palmas e Barcelona. E pela Copa da Itália, oitavas de final em jogo único, quem será o adversário de Frosinone? 17 horas, Juventus e Salernitana. Bom, estamos chegando ao fim do programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu pelo Facebook ou pelo YouTube, deixa o seu like. Se você está nas rádios Pesqueira FM, Mutuca FM, estamos de volta amanhã ao 12h30. Quero agradecer mais uma vez aos meus amigos Sargento Arlindo da Cadeia Esportes, Zé Maria Campos Supermercado, Paulinho da Casa das Bebidas, Vereador Professor Babá, o Enio da WSO e Eventos e Breno e Lopes da Samurai Sushi Delivery. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Domingo de futebol no interior, de muito sol, muito gol. A seleção de Pesqueira, Caruaru enfrentou um azabumba, animava um frevo na locução Cordovil. E a alegria na cara da massa, quando no campo aplaudiu arroz, tinguinho e tubano. Doutor dos chefes, o pai, nhanho, ranho, leré e buiú.